Comemorado oficialmente no Brasil no dia 15 de outubro, por decreto federal, desde 1963, o Dia do Professor homenageia essa figura ímpar na sociedade, que é indispensável como mediador na construção do conhecimento humano em todas as áreas do saber. Mas qual seria o modelo perfeito do professor, aquele que se dispõe a ensinar o seu próximo? Nós vamos refletir e descobrir juntos no programa de hoje. Mas antes, nós vamos ouvir juntos Chico Xavier. Meus amigos, em vossos dias cinzentos, lembrai aqueles irmãos que perambulam nas trevas, sofrendo as pedras da estrada. Recordai aqueles que se encontram atados ao leito imóvel, sob o aguaceiro das provas. Não vos esqueçais dos que estão soterrados na lama das grandes culpas. Diante da mesa pobre, lembrai os companheiros que tragam o fel da fome. Entre as alfinetadas dos dissabores, não olvideis quem padece as punhaladas da expiação. Para escalar a montanha salvadora, contemplemos quem brilha à frente, mas para não cairmos na marcha, fitemos quem chora na retaguarda. A luta é um instrumento divino, não a menosprezeis. Com estas palavras, apresentamos à nossa casa a irmã Francisca Júlia da Silva, que, havendo experimentado aflitivas provações, depois da morte do corpo físico, atualmente se propõe trabalhar no combate ao suicídio. Rogamos assim alguns instantes de atenção e silêncio ao nosso grupo, para que ela possa transmitir a sua mensagem. A todos, a saudação e o agradecimento do companheiro André Luiz. Tristou e sereno em macio e suave lâmpada, despertando no meu coração a saudade do primeiro amor. Gemido se esvai
minha alma erguida ao Senhor, varai a sombra fria, por mais horrenda a noite, há sempre um novo dia, ao calor da esperança, a luz que nos enleva. A aflição sem revolta é paz que nos redime. Não olvideis na cruz, redentora e sublime, que a fuga para a morte é um salto para a treva. A paz de Jesus com todos. Vossa humilde servidora, Francisca Júlia da Silva. Cai a tarde tristor e serena, em macio e suave langor, despertando no meu coração a saudade do primeiro amor. Gemido se esvai lá no espaço, nessa hora de lenta agonia, quando o sino saudoso badaladas Todos nós, em algum momento da nossa encarnação, tivemos que ensinar algo a alguém, mesmo sem sermos professores exatamente, assim como também aprendemos algum conhecimento que foi repassado para nós por outra pessoa, dentro e fora das salas de aula. E esta semana, na qual comemoramos o Dia dos Professores no nosso país, e lembramos inclusive que Allan Kardec foi um grande professor e estudioso da pedagogia, antes de se tornar aquele que trouxe até nós a doutrina libertadora dos espíritos, e que certamente as habilidades desenvolvidas na sua carreira como professor, a didática, a disciplina, a postura criteriosa, além das características que já trazia no seu caráter, abriram um caminho para que ele pudesse realizar o seu trabalho na codificação, nós gostaríamos de convidar todos vocês para pensarmos de uma maneira mais profunda. Qual seria o exemplo maior de um professor que ensina com verdade, com amor, movido pelo desejo de promover o bem, o engrandecimento do seu aluno e com uma autoridade sobre aquilo que está ensinando? Qual seria o professor por excelência de toda a humanidade? Aquele que ensinou os valores que vivenciava com alto poder de transformação na vida dos seus alunos. Jesus, o divino professor. Esse é o modelo e nós somos os seus eternos alunos e aprendizes. Jesus foi e é o mestre, o educador incomparável. Usou de forma incomum as propriedades pedagógicas para ensinar o seu evangelho. Reconhecidos por vários historiadores da educação como a mãe da pedagogia cristã, permeada pelo amor de Deus. Ciente que ele era das transformações sociais que nós tínhamos que passar, Jesus, há mais de 2000 anos, nas passagens pela Judéia, lançou as sementes do progresso humano nas relações sociais, com forte apelo ao amor e à inclusão de todos. Lidou com os preconceitos da sociedade daquela época, incluindo questões relativas às mulheres, aos excluídos de toda sorte, até mesmo aqueles que possuíam moléstias desconhecidas daqueles tempos. Ia de encontro com todas as formas de exclusão que promovessem a negação do amor de Deus na família universal. Mostrou que o verdadeiro amor deveria ser incondicional, porque éramos todos irmãos. O divino professor trazia uma mensagem inclusiva por excelência, desafiando os preconceitos e abrindo as portas para o diálogo, a reintegração social e espiritual com o povo. E o Evangelho, o seu livro de estudo, se tornou o nosso
manual de vida. Educando para unir, para transformar, para promover os valores humanos acima das diferenças, elevando o amor de maneira incondicional, confraternizou com os marginalizados da sociedade daquela época. E assim, ele traz um apelo aos cristãos de hoje e, por que não, especificamente, um apelo aos professores, para que a sua pedagogia do amor, que permanece atual no século XXI, seja seguida como um antídoto aos conflitos do desamor na sociedade. Como sabemos, Jesus, o professor, vivenciou tudo o que ensinou, comportando-se como um modelo perfeito da lição que ele passava. Mostrou que, para educar quem quer que seja, era necessário enxergar ali um filho de Deus, amando aquele aluno de maneira incondicional e verdadeira, e não limitando o amor na visão das dificuldades do aluno, mas na vontade daquele aluno de aprender e de se renovar, para então dele extrair todo o seu potencial. Com a sua pedagogia, ele inspirou educadores que só muito tempo depois, séculos XIX e XX, conseguiram entender o valor do afeto e do acolhimento como fundamentais no desenvolvimento de uma criança. Aliás, é fácil sentir em nós mesmos que as mensagens que foram passadas para nós, sejam por professores, chefes ou os nossos pais, tiveram maior alcance e nos marcaram mais profundamente quando havia afeto, respeito, amor naquele discurso. E nós outros, professores por profissão ou não, que nós saibamos fazer uso da pedagogia do amor nas relações que nós estamos estabelecendo na vida. Como espíritas cristãos, nós trilhamos o caminho onde, através da educação, nós nos tornamos cada vez um pouco melhores e assim contribuindo também para um mundo melhor. Então nós agradecemos ao nosso divino professor, que sempre será o nosso modelo maior no que quer que nós estejamos fazendo. Muito obrigada.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Dentro e fora da casa espírita, o assunto obsessão é comum. São muitas as histórias de vida. Independentemente de idade ou de qualquer outra condição, quem já não passou por obsessões, é praticamente impossível passar pela vida na Terra sem ter tido contato pelo menos uma vez com espíritos obsessores. Por outro lado, aprendemos que a influência dos espíritos, digamos, inferiores, é constante, porque também nós, na maior parte do tempo, situamos os nossos pensamentos em faixas que estão longe de ser superiores. O dia a dia é quase sempre uma prova. Prova da paciência, prova do perdão, da resignação, da aceitação. E isto é ruim? Claro que não. Se visto como instrumentos que promovem o nosso desenvolvimento espiritual, que por sua vez nos leva ao estado de felicidade, lembrando que a felicidade não é deste mundo, como ensina o Eclesiastes. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados, os brandos e pacíficos, um espírito amigo, ao abordar a questão da paciência, diz o seguinte: a vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. O amigo espiritual deixa claro que esta situação tem um objetivo maior do que supomos, quando completa o seu pensamento dizendo: se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. No entanto, na vida prática, elegemos com um modo de vida bem diferente na maioria das vezes, diante de desafios que invariavelmente nos arrostam e que temos de enfrentar. Deparamos-nos durante a existência, desde as pequenas coisas que o mentor do Evangelho compara a 1000 nadas ou pequenas alfinetadas, né, até as provações mais relevantes, mais difíceis, como ninguém é diferente. Podemos sim amenizar o impacto ou, ao contrário, maximizar a perturbação. Quando escolhemos reagir com revolta, negação, desesperação, acolhemos, interrompemos os canais de comunicação com as energias calmas e pacíficas e nos ligamos a fluidos conturbados, assim como os nossos estão. Neste processo é comum optarmos por fortalecer ainda mais o nosso estado de espírito revoltado, desesperado, desanimado, desesperançado, enfim. Neste processo, lá estamos conectados de forma bastante estreita com outras mentes situadas também da mesma forma. Entre tais mentes, tenham certeza que está de nossos irmãos obsessores a tomar conta, né, da nossa forma
de pensar a comungar. Nós encontramos assim, né, um feedback por parte deles, porque estaremos na mesma faixa vibratória. Então é muito mais frequente estarmos nesse tipo de conexão com os nossos desafetos desencarnados do que com os espíritos, amigos e mentores? Vocês poderão estar se perguntando. E a resposta, infelizmente, é sim. Por esta razão é tão importante que nos eduquemos à luz do Evangelho para mantermos a serenidade diante das dificuldades e dos percalços típicos desta vida na matéria. Ao invés de vivermos atabalhoados, nos deixando influenciar por mentes doentias, vamos nos sintonizar com a espiritualidade maior que nos orienta e nos ajuda a tudo suportar com resignação e principalmente sempre fazer o bem ao próximo em qualquer circunstância. Então nós sempre teremos o apoio quando estivermos voltados para a ação do bem e não ficarmos ali no monoideísmo e que não tem, fica naquele rodamuinho, né, sem fim, nos deixando minar as nossas energias. Então, essa é uma outra questão, além de nos sintonizarmos pelo pensamento com os mentores, com os espíritos bons, certo? Nós também temos que estar atentos às nossas atitudes, às nossas atividades, ver a que e a quem estamos dedicando. E vamos focar naquele que precisa mais do que nós. Bom, para encerrar aqui, eu vou contar uma parábola que ilustra o quanto nós somos responsáveis pelos impulsos negativos, muitas vezes atribuídos como de responsabilidade dos nossos obsessores, hein? Então vamos lá. Um cavalo estava amarrado, é uma parábola antiga, não sei a autoria, mas eu achei interessante. Um cavalo estava amarrado e um demônio soltou. O cavalo entrou na plantação de um fazendeiro vizinho e começou a comer toda a plantação. O fazendeiro, enfurecido, matou o cavalo. O dono do cavalo, ao descobrir o ocorrido, matou o fazendeiro. A mulher do fazendeiro, em busca de vingança, matou o cavalo. O filho do dono do cavalo matou a mulher do fazendeiro. Vizinhos revoltados mataram o filho do dono do cavalo e incendiaram a sua casa. E quando então, um demônio foi questionado sobre a destruição causada, ele apenas respondeu: eu só soltei o cavalo. Cabe a nós frearmos o mal que, conforme demonstra na parábola, é de responsabilidade exclusiva nossa, certo? Não dos obsessores. Eles apenas nos incitam ao mal, mas quem propaga somos nós. Pensemos nisto e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Como sempre, é uma alegria imensa estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema A Alma Genética do Brasil e Sua Vocação Espiritual, contida na RIE, Revista Espírita Internacional, na publicação de agosto de 2025, onde o autor Mário Frigeri leva-nos a refletirmos a respeito, dizendo: a miscigenação no Brasil não foi apenas um processo inevitável da história, mas tornou-se a própria essência da nacionalidade. Indígenas, africanos e europeus
ao se encontrarem em solo brasileiro, deram início a uma complexa tessitura de heranças genéticas, espirituais e afetivas que continua a pulsar nas veias e na alma do povo. Estudos publicados pela revista Science revelou que o povo brasileiro apresenta o mais alto grau de miscigenação genética já registrado no mundo. O que emerge dessa análise profunda do genoma nacional é um retrato da nossa própria formação como povo, ou seja, um entrelaçamento de mundos, culturas e tragédias. É um povo que, apesar de tudo, sobreviveu, acolheu, transformou-se e hoje carrega em si uma genética plural, resiliente e cheia de potencialidade que são resultados de combinações inéditas que só ocorreram aqui no Brasil. Nossos corpos guardam, assim, um testemunho vivo da diversidade que nos molda, uma diversidade que também nos imuniza, que fortalece nosso sistema metabólico e imunológico e que foi moldada por séculos de adaptação a doenças tropicais e pressões ambientais. É impossível não relacionar esses achados com a missão espiritual do Brasil, anunciada por Humberto de Campos na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sob a inspiração do Espírito Emmanuel, onde no prefácio somos apresentados a um país escolhido para ser campo de renascimento da fraternidade humana, por reunir em si os povos da terra e ser capaz de acolher a boa nova em sua expressão universal. A miscigenação genética que a ciência agora comprova é, nesse contexto, reflexo físico de uma vocação moral mais profunda. A pluralidade do sangue ecoa a universalidade do espírito. O Brasil genético confirma o Brasil evangélico. Se nossas células trazem a marca da integração de raças e culturas, é porque nossa alma coletiva já foi destinada a ser espaço de concórdia, reconciliação e renovação. Em lugar do orgulho de ser puros, temos o dom de ser miscigenados, e é nesse dom que reside nossa força singular. Em um planeta dilacerado por intolerâncias étnicas, conflitos religiosos e disputas territoriais, o Brasil surge como uma espécie de criso ou caldeirão cultural, um laboratório da convivência possível. Não por termos superado os desafios da desigualdade e do preconceito, os quais ainda clamam por soluções, mas porque trazemos em nossa própria carne o chamado à superação dessas divisões. O Evangelho em solo brasileiro encontra o humus ideal para florescer em sua expressão mais pura. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A miscigenação do nosso genoma não é apenas um dado estatístico, é um símbolo que nos lembra que, enquanto muitos se dividem, nós nos somamos. Enquanto alguns constroem muros, nós construímos pontes de sangue, de cultura
e de espírito. Que saibamos honrar essa herança viva e complexa, não com soberba, mas com responsabilidade. A obra de Humberto de Campos, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, projeta luz sobre a missão espiritual do Brasil no concerto das nações. Ali se afirma que esta terra foi escolhida por desígnios superiores para ser o cadinho renovador da humanidade, onde se reúnem povos de todas as latitudes, línguas e culturas. À sombra de um solo generoso e sob a inspiração de planos mais altos, o Brasil se prepara, não para impor-se pelo poder, mas para servir como campo fértil ao florescimento do Evangelho redivivo de Jesus, vivido da prática da fraternidade, da tolerância e da paz. Nesse contexto, a miscigenação que marca a formação do povo brasileiro não é um acaso histórico, mas uma etapa necessária de um projeto espiritual mais amplo, o entrelaçamento de etnias, culturas e experiências, embora nascido muitas vezes do sofrimento e da injustiça, foi transmutado em força moral e capacidade de acolhimento. Assim, o Brasil emerge como símbolo de esperança, ou seja, um laboratório espiritual onde os erros do passado podem ser corrigidos pela consciência desperta e pela ação no bem. Seu povo, resultado de tantos cruzamentos e confluências, não é um povo menor entre os povos da terra, mas um povo em gestação, predestinado a um porvir de excelência no campo da grandeza moral. O Evangelho que pulsa em seu destino, em suas veias, não nega a ciência, ao contrário, convida a dialogar com a fé, revelando que por trás do genoma revelado neste estudo há um coração unificado que anseia por amar, servir e redimir com unção de Deus. E conclui Mário Frigeri: em suma, a diversidade genética é agora uma certeza científica. Cabe a nós transformá-la também em certeza moral, ou seja, a certeza de que a fraternidade não é uma utopia, mas vocação. Não é um sonho, mas destino. E se a história nos fez diferente, que o Evangelho nos faça irmão. Amigas e amigos, estamos reencarnados em um mundo de provas e expiações, que é um segundo degrau da evolução espiritual. Entretanto, como nos ensinam os espíritos da codificação, fora da caridade não há elevação. Então vamos nos aprofundar nos ensinamentos e exemplos do mestre, modelo e guia da humanidade, Jesus, para aproveitarmos a presente reencarnação aqui no Brasil, para nos elevarmos material, moral e espiritualmente, pois a nossa jornada, ou seja, os caminhos ainda a serem percorridos, são extensos. Porém, temos as ferramentas, que são os ensinamentos e exemplos de Jesus, para nos apoiar neste percurso, para que consigamos um dia retornar ao mundo espiritual com mais recursos do que quando aqui reencarnamos. Então, não vamos perder a oportunidade desta reencarnação. Vamos trabalhar, sempre fazendo o bem, sem olhar a quem, sem questionamentos, porém sempre em consonância com as leis divinas, eternas, imutáveis e incorruptíveis criadas
por Deus nosso Pai, as quais foram confirmadas, ensinadas e exemplificadas por Jesus. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Estamos terminando o programa de hoje por aqui e esperamos que tenham gostado. Compartilhem o link com seus amigos, com a sua família, para ajudar a divulgar a mensagem espírita que leva paz, amor, luz para todos nós e para toda a nossa humanidade. Muito obrigada, uma boa semana a todos.